Bom dia a todas e todas, mais uma vez aqui no História Contra Pelo 2. Hoje nós vamos falar sobre história do futebol no mundo e no Brasil. Primeiro, gostaria de salientar que existiram outras formas de jogos parecidos com o nosso futebol moderno ao longo da história e no mundo. Na China, por exemplo, da dinastia Han, no século I, você tinha ali um jogo onde os soldados, após o período de guerra, eles degolavam a cabeça do inimigo e jogavam ali, um jogo com essas cabeças. Ao longo do tempo, essa cabeça foi sendo substituída, até porque imagina, você tá ali fazendo embaixadinha com uma cabeça de uma pessoa, muito pesado, foi sendo substituído por outros objetos até chegar aí no formato de uma esfera, que seria uma espécie de bola. E ao longo do tempo, esse jogo foi sendo substituído também por outros governos, do Império Chinês, até porque o foco daquele tipo de jogo está sendo já desviado. Então, os soldados e até a população civil estava perdendo muito tempo ali na prática, uma prática que era voltada para o lazer, e estava deixando aí os seus compromissos com o Império Chinês, com o imperador. Na Itália nós tivemos também um certo jogo que era praticado na cidade de Florença, mas não era num campo delimitado ali, tá? E durante um certo tempo era praticado ao longo de toda a cidade. Então você imagina, tá aí, você percorrer a cidade de Florença e todas as pessoas estarem ali jogando bola na cidade, ali no século XVI. Nós tivemos também na América Antiga, onde os astecas e os maias praticavam um jogo de bola onde não se podia tocar com as mãos, então era proibido. Então você já percebe aí uma semelhança com o nosso futebol. Mas foi somente na Inglaterra do século XIX, onde surgiu, a partir do Código de Cambridge, em 1857, um tipo de jogo surgido a partir do rugby, que é um outro tipo de jogo e também um esporte hoje em dia, onde você toca a bola com as mãos. E aí no Código de Cambridge de 1857, a principal regra é que proibia o uso das mãos no contato ali com a bola, assim como outras 12 regras que também eram institucionalizadas no Código de Cambridge. Em 1857 também já existia um time de futebol, mas era amador, que era o Sheffield United, que existe até os dias de hoje e também disputa a primeira liga inglesa, a Premier League, para aí os amantes e as amantes de futebol que acompanham a Premier League. E aí, em 1863, passou a existir o futebol moderno, que era o Football Association, 1863, aí, na segunda metade do século XIX. A segunda metade do século XIX é marcada pelo advento da segunda Revolução Industrial, uma revolução aí que já acontecia na Inglaterra e em outros países do globo. Então essa revolução industrial, ela propiciou um processo de urbanização muito grande nas cidades da Inglaterra, na Bélgica, enfim, em outros países que passavam por essa revolução industrial, também na América, nos Estados Unidos. Então você tem um processo aí de urbanização, de crescimento das cidades, de aumento populacional, demográfico, e um êxodo rural muito grande. Aqueles camponeses ali que estavam nas terras coletivas inglesas foram sendo expulsos para a cidade, tendo em vista que já durante a primeira Revolução Industrial começou a se existir um processo de cercamento dos campos, e aí passou a surgir o que nós conhecemos como propriedade privada. Então esses camponeses foram para as cidades, foram sendo transformados em proletários, ou seja, pessoas que não tinham seus meios de produção e a única coisa que eles tinham, uma única opção que eles tinham na vida era o quê? Vender a sua força de trabalho. Passaram a entrar, a compor as indústrias, e esses trabalhadores, eles tinham aí a possibilidade, eles passaram a jogar futebol, porque ao contrário da nobreza que praticava esporte mesmo, jogos como rugby,
como o cricket, como o hipismo, para a nobreza, que era uma classe que sempre se despiu do trabalho, sempre teve privilégios. Ela considerava o trabalho uma coisa da ralé, uma coisa de pessoas que na verdade não tinham aí a estirpe, né? O ethos da nobreza, sangue azul, essas coisas, né? Tudo mais aí que compõem o ethos nobre. Então os trabalhadores que estavam ali nessas indústrias passaram a jogar futebol. A burguesia, por outro lado, achou isso um tanto desnecessário. Achava que o futebol desviava, né, a atenção dos trabalhadores para sua vida dentro da fábrica, até porque o capitalismo ele precisa lucrar cada vez mais, né? A classe dominante ela necessita dessa exploração do trabalho e de uma concentração cada vez maior de trabalhadores dentro da indústria para que haja aí esse retorno que é o lucro. Então a burguesia combatia muito, né, essa atividade, esse lazer dos trabalhadores, né? Mas ao longo do tempo o capitalismo soube se apropriar, tanto que hoje o futebol é uma das atividades mais lucrativas no mundo, tanto que tem aí um artigo que eu li para poder fazer esse vídeo, que no ano de 2010, estatísticas aí apontavam que 210 bilhões, o futebol movimenta 210 bilhões no mundo. Então o capitalismo soube se apropriar do futebol e aí passaram a existir cada vez mais times profissionalizantes, né? Nós temos aqui o Manchester City, por exemplo, que eu estou com essa camisa, surgiu em 1894, outros times como o Liverpool, que era uma cidade que era também muito fabril, uma cidade têxtil, mas que focava sobretudo aí no tráfico de escravos, que era muito lucrativo, né? Outras cidades que têm os seus times de futebol, como Cambridge, como Birmingham, Sheffield United, que foi um time aí que passou a existir no futebol amador em 1857. E eu já falei, né? Enfim, outras cidades também que eram sobretudo focadas na indústria têxtil, na produção de tecidos, de roupas, enfim, e de outros artigos primários que usavam aí tanto lã quanto algodão, como linho e tantas outras matérias-primas. Então você tem essa história do futebol na Inglaterra. E como é que é no Brasil? No Brasil, os ingleses também, marinheiros ingleses, trouxeram futebol, né, para o Brasil na década de 70 do século XIX. Esses marinheiros vieram e aportavam nos portos, por exemplo, o Porto de Santos. Aí hoje nós temos o Santos Futebol Clube e muitas cidades portuárias no Rio de Janeiro, enfim, e outras capitais também. E aí em 1875 nós temos a primeira partida de futebol amador, não é profissionalizada, né, mas em Curitiba, né, no ano de 1875, em 1878 no Rio de Janeiro. E aí nós temos um personagem fundamental que se chamava Charles Miller. Charles Miller era filho de irlandeses, no caso, ele cresceu na Inglaterra e depois veio para o Brasil, e ele era o filho ali, se tornou, na verdade, o principal empresário, o dono de uma companhia ferroviária chamada Railway, né, uma companhia ferroviária. Então ele era engenheiro dessa companhia, que se localizava em São Paulo, no alto da Serra, na Serra do Mar Paulista, e ali se criou uma vila operária, onde esses operários passaram, ao longo do tempo, a jogar futebol também. O Charles Miller foi um dos responsáveis pela criação do time de futebol São Paulo, né, que não tem nada a ver com o time de futebol hoje que existe, o São Paulo Futebol Clube, era um outro time. E também tinha ali o Atlético Futebol Clube, tá? Esses dois times de futebol eram ali os que disputavam nos principais campeonatos. Então isso se deu ali na segunda metade do século XIX, que nós sabemos que no Brasil ainda era o Brasil monárquico, o Brasil do Segundo Império. Numa segunda etapa nós temos o futebol no Brasil na época da República, né? A República que se deu em 1889, em 1891 nós tivemos a nossa
primeira Constituição republicana, e na época da República, nós temos o futebol que se deu ali dos anos 1900 até 1920, o futebol que era jogado na época da Belle Époque, né? Esse conceito que foi definido a partir de uma série de reformas, como a Reforma Pereira Passos, no Rio de Janeiro, uma modernização dessa cidade, que era a capital do Brasil, e que passou aí a embelezar a cidade, a fazer um cartão postal aí para os gringos que chegavam aqui e viam a cidade maravilhosa, mas não viu aí a desigualdade social, a pobreza e todas as pessoas que foram expulsas das principais ruas do centro do Rio de Janeiro, onde essas pessoas viviam em cortiços, né, como ali o cortiço que era o Romance de Aloysio de Azevedo, que relata, né, um relato sociológico, antropológico dessas pessoas que estavam ali concentradas numa mesma casa. Então o prefeito Pereira Passos, também junto com Oswaldo Cruz, empreende aí uma campanha de vacinação para essas pessoas. As pessoas se revoltam, tem a revolta da vacina em 1904, e você tem também a questão de que essas pessoas ali que eram concentradas nesses cortiços, elas são expulsas e depois vão formar as primeiras favelas, tá? Então as favelas que surgem ali nesse contexto do início do século XX devido a esse processo de modernização durante a Belle Époque. E aí na Belle Époque você tem aí o embelezamento das ruas, você tem a criação da Avenida Central, que é hoje a Avenida Rio Branco, você tem também a criação de clubes e parques, e nesses clubes e parques é incentivado o futebol, né? O futebol, e naquele momento você tem principalmente os filhos da elite. Nós vivemos a República Oligárquica, onde há uma forma de governo dominada pelas oligarquias do café, sobretudo no eixo Minas, São Paulo, mas também Rio de Janeiro, e alguns presidentes que também vinham do sul do país, como o nosso Marechal Hermes da Fonseca, era de origem gaúcha. Então você tem os filhos dessas elites agrárias que jogavam futebol nesses clubes, nesses parques, em algumas outras instituições criadas durante esse período. Só que aí depois há uma transição, as classes populares se apropriam do futebol e passam a jogar futebol também. E aí no ano de 1923 nós temos aí o Vasco, um dos clubes, o primeiro na verdade tinha sido o Bangu, que é um time de origem operária, a admitir negros dentro do seu time de futebol. E aí em 1924 o regulamento do Campeonato Carioca proíbe os negros de participarem dessa competição, e aí o Vasco se alija do campeonato, ele se recusa a participar do campeonato, e aí só outros clubes ali que tinham o Flamengo, o Fluminense, o Bangu, enfim, outros que acataram essa decisão, continuaram jogando o Campeonato Carioca de 1924. Em 1925, a Associação de Esportes Amadores, que é a que organiza esse campeonato, admite que o Vasco possa jogar, né, no caso os jogadores negros do Vasco da Gama possam jogar, só que eles tinham que se parecer como brancos. E aí eles passam a alisar o cabelo, passam a passar pó de arroz no rosto para parecerem mais brancos, né, mulatos ali e tudo, a esconder as suas feições, as suas características como negro. Então vocês percebem que há todo um contexto cultural, um contexto econômico, um contexto político e um contexto social também, onde no caso brasileiro o racismo se faz muito grande. Então nós temos ainda esse problema no futebol, onde hoje nós vemos aí algumas ao longo do Campeonato Brasileiro, o caso lá do goleiro Aranha do Grêmio, que durante o clássico do Grêmio Inter foi ali imitar um macaco, né, uma torcedora do Inter, né, imitou um macaco para poder provocar o Aranha, né, teve esse caso. Tem o caso do Vinícius Júnior hoje, que também é jogador do Flamengo, que joga no Real Madrid, e constantemente na Liga Espanhola lá,
ele é atacado com injúrias raciais e tem lutado contra isso extracampo. Então nós temos esse problema. Temos também a questão de que, embora o futebol, tanto na Inglaterra quanto no Brasil, tenha sido se apropriado pelas classes populares, você tem cada vez mais uma conversão, uma reversão desse processo, onde a burguesia, né, os grandes empresários formam clubes, empresas. Nós temos hoje vários clubes, até como o próprio Flamengo também é um clube que tem muito dinheiro, mais dinheiro no Brasil, Palmeiras, enfim, e outros clubes que optam aí por um esquema de SAF, né, que é um sistema de sociedade anônima financeira, onde transforma aquele clube numa empresa. Então ele tem todo um código, toda uma série de regras e de uma administração conforme uma empresa, né? Ele funciona conforme uma empresa. Então isso, de uma certa maneira, é bom para o clube na medida que você contrata mais jogadores, pelo menos em teoria, né? Mas também quando essa empresa falha, acaba o clube, fecha e acabou. Então, tanto que o Vasco agora também recentemente era a SAF e conseguiu aí reverter na justiça e deixou de ser, porque a SAF lá que administrava o clube, que era 777, tinha, né, enfim, vários problemas, e eles resolveram não seguir como SAF e voltaram a ser um clube de futebol aos moldes tradicionais. Então é isso, assim, essa é a história do futebol no mundo, né, e no Brasil. E assim, preciso falar também que algumas fontes dizem que o nosso futebol, o futebol brasileiro, que a gente diz hoje o jeito do futebol de ser jogado, né, ele passou a existir a partir desse momento, a partir dessa questão racial. Porque os jogadores negros, quando eles sofriam falta em campo, tinha ali o árbitro para punir, né, o jogador branco. Mas quando o jogador negro justamente fazia a falta, ele não era só punido pelo árbitro, ele era até agredido pela polícia. Então ele passou a utilizar outras habilidades, jogadas, sem encostar na bola, os dribles, né, como a gente conhece hoje, os skills em inglês, para poder ludibriar o adversário, para poder fazer outras jogadas e chegar mais rápido no gol sem ter que encostar no adversário. É isso. Vocês gostaram desse vídeo? Se inscrevam aqui no História Contra Pelo 2. Compartilha para os amigos, para a família e até o próximo vídeo. Eu sou o Pablo Rodrigues. Até a próxima.